Exercício 15. O circuito que você está construindo precisa de um perímetro que tenha uma escala de leitura de 0 a, no máximo, 50 mA. Infelizmente, o único amperímetro existente no almoxarifado da escola tem uma escala de 0 a 500 microamperes. Felizmente, porém, você acabou de assistir uma aula de física e compreende que pode fazer o amperímetro funcionar se ligar um resistor em paralelo, como mostrado na figura. Você mede a resistência do amperímetro e obtém o valor de 50 ohms e não 0, como deveria ser um amperímetro ideal. Que valor de R você deve usar para que o medidor atinja o fundo de escala quando I for 50 mA? Qual é a resistência efetiva do seu instrumento depois de colocar o resistor? Bem, normalmente quando você constrói um amperímetro aqui, você não tem um outro amperímetro, né? Você tem, na verdade, um voltímetro. Você coloca um voltímetro aqui e, através do resistor, você mede sua diferença de potencial e, com isso, você constrói seu amperímetro. Mas, no nosso caso aqui, a gente não tem isso. A gente tem outro amperímetro para poder construir o nosso segundo amperímetro. O detalhe é que, para que quando o I, o valor da corrente, for 50 mA, que é o fundo de escala desejado, né, tem que estar passando pelo amperímetro 500 microamperes no máximo. Então essa, na verdade, é a ideia. Então vai passar uma corrente aqui em cima do amperímetro de 500 microamperes, enquanto está passando pelo sistema, né, pelo circuito que esse amperímetro está medindo, uma corrente de 50 mA. Muito bem. Só que a gente conhece a resistência do amperímetro. Isso está dita no texto, dizendo que a resistência do amperímetro é 50 ohms. Se a resistência é 50 ohms, a gente sabe qual é a diferença de potencial aplicada em cima do amperímetro. Pela lei de Ohm, essa diferença de potencial em cima do amperímetro vai ser sua resistência vezes a corrente. Isso é 50 ohms vezes 500 microamperes, vezes 10 a menos 6, isso é 25.000 vezes 10 a menos 6, isso é a nossa diferença de potencial em cima do amperímetro, vai ser 25 milivolts. Ora, essa é a diferença de potencial também em cima do resistor R. E a gente sabe qual é a corrente que vai passar em cima do resistor R, porque a corrente de 50 mA ela se divide em dois ramos, né? Como se ela divide em dois ramos, 50 mA menos 500 microamperes vai me dar qual é a corrente que passa do outro lado no resistor. E essa corrente do outro lado do resistor vai ser 49,5 miliamperes, que somado com 500 microamperes te dá 50 miliamperes. Muito bem. A gente sabe qual é a diferença de potencial em cima do resistor, sabe qual é a corrente que vai passar por ele, a gente sabe qual é o valor da resistência que tem que colocar. E pela lei de Ohm, no caso do nosso VR, que é a DDP em cima do resistor, vai ser igual a RI, certo? Então, isso implica que o nosso 25 vezes 10 a menos 3, que é a DDP em cima do resistor, é igual ao valor da sua resistência, vezes a corrente que está passando por ele. A corrente que está passando por ele é 49,5 vezes 10 a menos 3. Certo? Menos 3 de um lado corta com menos 3, 10 a menos 3 de um lado corta com 10 a menos 3 do outro. Então, nossa resistência fica 25 dividido por 49,5 e a gente faz essa conta. 25 dividido por 49,5 e a gente obtém 0,51 ohms.
é a resistência que a gente tem que colocar do outro lado para construir o nosso amperímetro. Bom, item B. Qual é a resistência efetiva do seu instrumento depois de colocar o resistor? Bom, aqui nós temos duas resistências em paralelo, a de 50 ohms e a de 0,51, certo? Então, essa aqui é a resposta do item A. A resposta do item B, vou colocar desse lado aqui. Bom, então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 50 ohms, né, do amperímetro, mais 1 sobre 0,51. Isso vai nos dar, não vou fazer a conta aqui, senão vai demorar um pouquinho, já vou dar direto o valor, o valor fica 0,50 ohms. Note que nesse caso, o valor da resistência do amperímetro influencia muito pouco no circuito. Isso é, você coloca um resistor de meio ohm e o fato de você colocar um amperímetro influencia pouco. Isso não acontece muito na realidade, mas passa a ser um amperímetro mais interessante. Por quê? Porque mesmo que você tenha resistências parecidas aqui, a resistência total diminui pelo fato de eles estarem em paralelo. Então, se a resistência total diminui, você influencia menos no circuito. Então, você fica com a resistência efetiva menor do que a resistência que você tem que colocar. É isso.